Queridos irmãos e irmãs que rezam nesta igreja catedral, a mãe de todas as igrejas, deixai-vos lavar, para que não fiqueis na periferia do mistério. Na liturgia da palavra de hoje, partimos da Páscoa antiga, da Páscoa dos judeus, do sacrifício de animais. E Jesus elevou à plenitude a Páscoa antiga, aperfeiçoando a aliança. Se a Páscoa antiga celebrava a força libertadora de Deus, para que o seu povo não fosse mais escravo, agora na nova aliança, Jesus nos liberta de toda a escravidão, da raiz da escravidão, que é o pecado, que gera a morte. Foi difícil para o povo antigo entender a nova Páscoa de Jesus. E esta foi a razão da sua condenação. Tamanha dificuldade se compara talvez à nossa. Jesus, ao celebrar a sua Páscoa, agora é Ele que se oferta, não mais animais. Ele é o Cordeiro. E a nossa dificuldade tamanha talvez esteja em superar esta Páscoa para que ela não seja somente um rito vazio, mas que a Eucaristia impregne a vida. Eucaristizar a vida. Eis o nosso desafio. Meu irmão, minha irmã, antes de viver a paixão, vencer a morte e ressuscitar, Cristo reuniu os seus para celebrar a Páscoa, agora a sua Páscoa. E pediu aos discípulos de ontem, e pede aos discípulos de hoje, que somos nós, que continuemos a celebrá-la, atualizando-a. É a Eucaristia. Fazei isto em memória de mim, foi o pedido do Mestre. Então, a igreja faz a Eucaristia, e a Eucaristia faz a igreja. Eucaristizar a vida. O sacrifício, a oferta de Jesus no altar da cruz, é para ser perpetuado, continuado na história. Portanto, meu irmão, minha irmã, em cada Eucaristia participamos pelo sacramento da oferta da vida feita por Jesus. E assumimos o compromisso de, com Ele, nos fazermos também ofertas, oferendas. Eucaristia e vida. E na pedagogia de Jesus, aprendemos como ofertar a vida. Seguindo o seu exemplo, no gesto do lava-pés, somos convocados a servir, a partilhar a vida. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. É o ensinamento do Mestre.
E o lava-pés hoje, em nossa celebração, se reveste de um significado ainda mais concreto. Se apresentam como personagens, como discípulos servidores, aqueles que estão comprometidos com os nossos projetos sociais. A Casa do Cirineu, que organiza cestas básicas para os mais necessitados. A Mesa Fraterna, que distribui marmitas para alimentar aqueles que vêm se tratar em Diamantina. Também o Lar Frederico Ozanam. Aqui está presente também a Caritas Arquidiocesana, que movimenta tantos projetos sociais para dar vida a quem dela necessita. É assim. Fazer-nos ofertas vivas. 2 altares estão em profunda sintonia. A mesa do cenáculo, quando Jesus reuniu os discípulos para celebrar e instituir a Eucaristia, e o altar da cruz. Uma coisa está em sintonia com a outra. Não podem se desvincular, senão o rito se esvazia. Como nos ensinou São Paulo na segunda leitura: cada vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamareis a morte do Senhor, até que Ele venha no final dos tempos. Este é o nosso tempo, e vivemos atualizando esta salvação, que é cotidiana, que é continuada na história, até que um dia chegaremos à plenitude e nos encontraremos face a face com Ele. Cada Eucaristia celebrada é Deus nos dizendo que continua eficaz o seu serviço de salvação para toda a humanidade e para o inteiro cosmos, porque toda a realidade criada é resgatada por seu amor redentor. É este o mistério que celebramos. Portanto, meu irmão, minha irmã, dobrar os joelhos em adoração a Jesus sacramentado é assumir a postura de servidor dos irmãos. Senão não é verdadeira adoração. O convite hoje é: entremos na escola de Jesus, entremos na escola do amor. E a campanha da fraternidade deste ano de 2023 sugeriu a todos os homens e mulheres de boa vontade para que atuem concretamente para enfrentar o escândalo da fome. Que interessante, por que tratar deste tema durante a Quaresma e na Quinta-feira Santa? Porque há uma lógica intrínseca entre a mesa da Eucaristia e a carência alimentar, fé e vida. Deus nos sacia, sim, de todas as nossas fomes e de todas as nossas carências, e nos diz que aqueles e aquelas por Ele saciados não podem se conformar que haja mesas sem pão. Eucaristizar a vida. O mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Torna-se assim o centro da vida daqueles que comem com Jesus, que por Ele são alimentados e que se tornam servidores. Servir e não ser servido é uma regra para a nossa vida. E isto muda tudo,
muda o nosso jeito de existir, o nosso jeito de se relacionar. Sejamos como o Cristo, servidores da vida, em qualquer circunstância onde a vida se encontra vilipendiada e ameaçada. Então a Eucaristia se torna verdade em nossa vida. E nesta quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia, somos chamados também a elevar a ação de graças pela instituição do sacerdócio ordenado. Os diáconos, os padres e os bispos, servidores do reino. Nós também precisamos aprender do altar da Eucaristia, porque ser ministro de Deus não é honraria. É preciso que seja de verdade serviço aos irmãos e às irmãs. E peço-lhes, neste sentido, coloquem no altar do Senhor os seus sacerdotes. Rezem por nós, pela nossa conversão. Rezem pelo nosso seminário e os seus vocacionados. Rezemos pelos sacerdotes e bispos falecidos desta igreja de Diamantina, eles que doaram as suas vidas e a construíram esta igreja. Que em todos nós, ministros ordenados, haja sincera disposição de vestir o avental e nos fazermos servidores da vida. Rezem. A sua oração é fundamental para que nós nos mantenhamos fiéis no altar. Abrimos nesta quinta-feira o Tríduo Pascal, um mistério celebrado na liturgia da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Paixão de Cristo e paixão do mundo. Vivamos intensamente esses mistérios da nossa salvação, de modo que frutifiquem em nós e produzam a necessária conversão em todos nós. Que os frutos sejam de uma vida renovada. Por isso, humildemente nós nos curvamos diante do Senhor da vida e rezamos: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.